quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a Você não, e você, olha, só um minutinho. Senador Flávio Bolsonaro, questão de ordem do artigo 14. Gente, eu quero te agradecer a Vossa Excelência e pedir que garanta a minha fala sem interrupção, porque eu fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente. O relator só fez as perguntas. Não, usando como se eu não estivesse aqui, falando o meu nome como se eu não estivesse aqui, na forma mais cínica, né, que pode existir. E causa indignação, sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI, que esperava que ela tivesse, né, realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos do Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber R$800 mil da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014, esse ping-pong, o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong senador Flávio, não faz isso, o depoente, senador. Presidente, ele Por falou favor, aqui de um monte senador. de coisa, eu vou eu tô só... Vossa Excelência está Esse... trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, esse conchavo desta pessoa, com outra aqui que é suspeita de desviar R$700 milhões na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega amigo senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente a mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui que um monte de narrativa mentirosa, e eu faço questão de desmascarar, porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. E se revelou depois que sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho Misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o cassou, declarou seu impeachment, foi por unanimidade. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e 5 deputados estaduais. Por unanimidade. O senhor foi cassado. O senhor quer fazer o que aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido? Que é um conluio de toda a República contra você? Por muito menos já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. Que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Levanta as bolas, me desculpa, senador. Troca figurinha. Senador, parece que combinaram antes. Só um minutinho, senador Flávio. O Vossa Excelência deve ter conhecimento do habeas corpus que o ex-governador Wilson tem em mão. Ele está aqui por livre e espontânea vontade. Ele está aqui para fazer palanque político. Mas aí ele não pode, ele está usando a CPI para fazer palanque nenhum político. tipo de constrangimento. Tá. E nem o senador, como ele fez com... Não, ele não. Aí, veja bem, Vossa Excelência está falando. Eu dei a palavra ao senhor. Sim. Tá certo? Agora, eu tenho que rebatendo o que eu fui acusado aqui. Preservar o habeas corpus que foi concedido. Eu quero só para terminar, presidente, porque essa narrativa de que há uma mobilização, né, para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado e eu não consigo ler. Os fatos não só são
contemporâneos como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso, né, que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, presidente. Para mostrar como é que tem fundamento, tem base, tem prova testemunhal, material. Não é à toa que ele foi cassado. Pode concluir, senador. Para concluir. Outra aspas aqui do ministro. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa, recebendo mais de R$500 milhão só no período de 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso. Não é só isso, né? É falta de vacina também no Brasil que está matando as pessoas. Vacinas estão chegando, né? Em grande quantidade. Sim, mas com a demora necessária. Por isso que nós somos o 4º país que mais vacina no mundo. Tem mais governador sendo perseguido. Senhor ex-governador Idson, eu fico me perguntando se o que pensam aqueles que o senhor, como juiz, condenou. Eu acho que o senhor foi uma negação para o estado do Rio de Janeiro, para a política brasileira. O senhor foi uma negação para o judiciário e, para não dizer, uma vergonha. O senhor é um juiz federal. Eu vi um depoimento seu emocionado, dizendo que não sairia da magistratura para fazer coisas erradas. E o senhor envergonhou a justiça brasileira. O senhor pode ter certeza disso, tá? O senhor está aqui dizendo que é um santo, mas eu fico só imaginando a amargura das pessoas que o senhor meteu a caneta para condenar. O que essas pessoas estão pensando hoje do senhor? O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte: o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tenho mais pergunta para fazer. Senador, como o senhor fez uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviano é o senhor que foi cassado. Se o senhor permitiu... Leviano é o senhor que foi cassado. A sua afirmação foi leviana. Não, senhor, o senhor é que... O senhor que está bancando o mocinho aqui, o santo. Exatamente. Cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Já está tudo transitado de por isso que foi cassado, por unanimidade. Isso, um tribunal parcial. Nós vamos chegar lá. Eu não quero saber a sua resposta. Mas eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. Fala. Eu tenho o direito de falar. O senhor está dizendo que eu envergonhei a magistratura. Lamentavelmente, para sua decepção, isso não é verdade. Muito pelo contrário. Durante o período que eu estive na magistratura, eu fui um juiz efetivo, eu fui um juiz comprometido com as minhas funções. Todas as minhas sentenças submetidas ao tribunal foram sentenças regularmente julgadas. Eu passei 17 anos na magistratura sem responder a nenhum processo disciplinar administrativo. Eu passei 17 anos fazendo um trabalho sério. Saí da magistratura para ser governador do Rio de Janeiro. Agora, desculpa, estou incomodando. Eu não baixo a cabeça para ninguém que quer fazer desse país uma bagunça. Não vou baixar a cabeça para ninguém. Vou continuar fazendo meu trabalho e, para decepção de muitos, vou continuar na política e não vão me impedir de ajudar a reconstruir esse país e evitar que pessoas se aproveitem da boa vontade daqueles que estão acreditando numa lorota de que nós estamos numa democracia. Infelizmente, o senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? E o senhor não, né? Quem sabe? Vamos ver. Entendeu? Vamos ver. O senhor vem aqui... É o Tribunal Penal Internacional aí, ó.
O senhor vem aqui dizer que é santo, que isso, que aquilo, e os fatos não comprovam isso. Então, portanto, o senhor envergonhou a justiça brasileira. Em seguida, o senhor foi eleito governador com um discurso de, entre outros, combate à violência e à corrupção. Mas, segundo o jornal Gazeta do Povo, seu governo se viu diante de investigações sobre suspeita de superfaturamento na compra de respiradores para o combate ao coronavírus. Licitações investigadas sobre a construção dos hospitais de campanha e suposto envolvimento com esquema de desvios na saúde em plena pandemia por meio de fraudes em contratos, entre outras acusações. Eu queria lhe perguntar o seguinte: essa frase, ela não é minha. Essa frase é uma frase que virou um mantra hoje no país com relação ao desvio em pandemia, né? Desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. E eu queria lhe perguntar sobre essa compra dos respiradores para o Rio de Janeiro, que o Tribunal de Contas do Estado mostrou aí a aquisição por 183 milhões de reais de 1.000 respiradores. O governo federal comprou 17 mil respiradores. Quem é bom de matemática, me ajude a fazer o cálculo aí. Segundo o ex-secretário Elcio, que esteve aqui nessa comissão, comprou 17 mil respiradores para distribuir para o resto do estado, né? E o interessante é o seguinte: o preço que o governo federal comprou esses respiradores, é que eu fiquei assustado com relação ao valor, né? Senador Girão. Senador Girão. Opa. O depoente vai se retirar. Ele está embasado. Determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus número 203.227, impetrado em favor do depoente Wilson Whitson, com o seguinte dispositivo: defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E, em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito a silêncio, a nosso me compromisso de falar a verdade, em razão de condição de investigar e não de testemunhar. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado.